Olá, meus queridos amigos, vamos encerrar a lição número 13, a parte de sexta-feira, fazendo um resumo, um apanhado do que nós estudamos durante a semana. E, logicamente, convém lembrar que o livro de Deuteronômio foi um livro abençoado, porque, inspirado por Deus, nos trouxe lições profundas sobre a liderança de Moisés e sobre o que Deus pôde fazer por um povo que, mesmo rebelde, o Senhor Deus os amava, ou amava esse povo, e colocou esse povo no lugar mais importante, que era o lugar da promessa feita a Abraão. Deus prometeu a Abraão que daria a terra prometida ao seu povo. Demorou 400 anos, mas Deus cumpriu a palavra. Não porque Deus não quisesse, mas porque o povo sempre estava envolvido em idolatria. Essa lição espetacular nos falou dessa semana sobre a ressurreição de Moisés. E, logicamente, fechou o estudo do livro de Deuteronômio com chave de ouro. Moisés foi o maior personagem de Israel. Fez questão de colocar Deus como, assim, principal em sua vida, e de maneira que quem olhava para Moisés via a pessoa de Deus refletida nele. Haja vista, quando Moisés foi assim, viu a glória de Deus, seu rosto ficou brilhando tanto que era impossível as pessoas não admitirem que aquele lá era um milagre da presença divina na vida de Moisés. Deus sempre vai ser o brilho maior em nossa vida, tanto em nossos relacionamentos, como também em nossa forma de trabalhar na igreja, em nosso testemunhar. Deus sempre vai ser o personagem principal, o brilho do nosso rosto, da nossa vida. Uma moça perguntou para uma cristã lá na Índia: que tipo de creme vocês cristãos usam? A moça disse: não usamos creme nenhum. Ela disse: não, vocês usam um creme. Deve ser um creme especial criado por vocês, porque vocês cristãos têm um brilho diferente, especial no rosto de vocês. Parece que brota uma alegria do rosto de vocês. A moça disse: é porque é Deus em nossa vida, e isso faz brilhar o nosso rosto. Moisés tinha Deus na vida, e isso assim, produzia esse brilho especial na vida de Moisés. Ele fez muita falta em Israel, depois da morte dele, mesmo ele ungindo Josué. A presença de Moisés era uma presença de liderança marcante, e as pessoas sabiam que Moisés tinha um contato muito direto com Deus, e isso fazia a diferença total nos relacionamentos entre ele e o povo. Moisés só pecou uma vez de forma assim clara e direta, que foi quando ele desobedeceu a Deus. Em vez de falar para a rocha, rocha, brote água, Moisés disse para o povo: vocês acham que eu vou tirar a água da rocha para vocês? E bateu com raiva 2 vezes na rocha, e o povo então aclamou Moisés como um milagreiro, alguém espetacular. Aumentou mais ainda o prestígio de Moisés. E Deus disse: Moisés, você deveria ter feito o povo assim me adorar e não adorar você. Por causa disso, você não vai colocar o povo dentro da terra prometida. Prepara as tuas coisas, porque você vai morrer. Você vai descansar junto com os seus pais. Moisés, então, cumpriu a vontade divina. Por isso, Moisés já havia feito um milagre, assim, de produzir água da rocha. Está no livro de Êxodo 17, 3 a 6, que diz o seguinte: tendo, pois, o povo já, assim, ficado com sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede nesse deserto, tanto a nós como nossos filhos e os nossos animais? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo, porque daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma a vara que tens em tua mão, com que feriste o rio, e você vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha com o teu cajado, com esta vara, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então, Moisés já havia feito um milagre batendo na rocha. Só que era a presença de Deus ali. Então, na segunda vez, Moisés se irou, porque o povo pressionou tanto Moisés, que ele acabou irando-se e desobedecendo a ordem divina. E dessa forma, ao produzir o milagre, Moisés foi aclamado como se fosse um Deus. É perigoso a pessoa não dar louvor a Deus. No livro de Atos,
há um relato de que o rei Agripa, ele fez um discurso e disseram assim, se não me falha a memória, Atos 17, disseram assim, ele está falando como um Deus, fala como um Deus. E diz o livro de Atos, e ele não glorificou o Senhor e morreu comido de bichos na mesma hora. Então é perigoso esse desejo de Lúcifer, sereis semelhante ao Altíssimo, que passou para Eva, vocês serão semelhantes a Deus, vocês serão como Deus. Isso é muito perigoso. O ser humano, quando vai crescendo em popularidade, ele começa a ter uma certa vaidade pessoal. Se hoje, por exemplo, qualquer ministro, qualquer pessoa da igreja começasse a fazer milagres, ele seria aclamado como se fosse uma pessoa especial. E isso pode subir na cabeça de uma pessoa, de um ser humano comum, a ponto da pessoa depois se orgulhar desse poder, dessa forma de ser. Então é perigoso esse tipo de dom. Por isso que não há tantos dons assim que faça a pessoa se sentir superior aos outros e até mesmo igual a Deus, tá? Então, na morte de Moisés, Deus revelou a ele que ele não entraria na terra prometida e ele morreu confiando na providência divina, como Moisés sempre fizera. Ele sempre confiava na providência divina. O texto não diz, Deuteronômio não relata, mas com certeza como Deus conversava tanto com Moisés, Deus deve ter falado para Moisés, Moisés, você vai descansar, mas eu vou ressuscitar você, Moisés. Tenha calma, tranquilo, porque a Bíblia não relata nenhum questionamento de Moisés com Deus a respeito de não poder entrar na terra prometida, porque já estava prometido algo melhor para ele no céu. Logicamente que tempos depois, a Bíblia não revela quanto tempo Jesus foi pessoalmente para ressuscitar Moisés. E aí então teve o confronto, outra vez com Lúcifer, reclamando o corpo de Moisés, dizendo que ele não era digno, mas Jesus provou que Moisés oferecera sacrifício por seus pecados, confiara no plano da redenção, no Cordeiro da cruz, e por isso Moisés tinha direito, justificado por Deus, Deus maior, então Moisés tinha direito a entrar na Canaã celestial. E com isso, Deus deu esperança para todos os filhos dele que descansam no Senhor, crendo no sacrifício de Jesus, como Jesus Cristo disse para a irmã de Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, conforme João capítulo 11. É importante nós mencionarmos que o milagre que Moisés fez, não foi ele que fez, foi Deus que fez o próprio milagre. O milagre de sair água da rocha não foi Moisés que produziu. Impossível um ser humano fazer isso. Foi a operação divina. Mas a glorificação foi para Moisés. E isso Moisés deveria reverter isso na hora. Glorifique o nome de Deus. Mas Moisés estava tão zangado, tão nervoso pela pressão, que ele acabou cedendo à tentação de querer ser parecido com Deus. Tá? A história de Moisés, da ressurreição de Moisés e Jesus, chamou a atenção de um advogado americano de um advogado inglês, Frank Morrison. Ele disse, sabe uma coisa, eu vou provar que a ressurreição de Jesus e de Moisés foram uma farsa, isso é um mito. Isso não aconteceu. Ele resolveu então dedicar parte da vida dele a investigar arqueologicamente, a ir pessoalmente na Palestina para pesquisar e para que ele pudesse escrever um livro refutando a ideia da ressurreição de Moisés, da ressurreição de Jesus. Quando ele começou o trabalho, ele começou a pesquisar. Depois de 5 anos, este homem escreveu um livro sobre a beleza da ressurreição e a justificativa da ressurreição de Jesus e de Moisés. Tornou-se um crente, tornou-se um homem dedicado assim a Deus e aos escritos das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e nós somos testemunhas falsas, porque se isso não aconteceu, ou seja, nossos mortos queridos também não vão ressuscitar. Então Paulo disse, então é claro que a ressurreição de Jesus aconteceu, ele se tornou o primeiro que deu origem à ressurreição de forma justificada por Deus, e então Jesus quebrou o tabu do diabo, que era a morte, a sua principal arma. Jesus então, como vencedor, foi para o céu, depois voltou, ressuscitou Moisés e levou ele para o céu. Então, isso mostra, e também quando Jesus morreu, centenas de santos ressuscitaram e foram também levados ao céu. O apóstolo Paulo
Então disse, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã. Graças a Deus, Jesus ressuscitou Moisés e mostrou que para todos nós há esperança. Então, nossos entes queridos, que já descansaram no Senhor, eles têm uma garantia de sobrevida eterna agora, dada pelo próprio Senhor Jesus, a garantia maior. Ele é o grande fiador da nossa vida espiritual e para nos dar depois a vida eterna. Por isso, no encerramento dessa lição, nós louvamos a Deus pela bênção da ressurreição e a esperança que coloca no coração do ser humano. Um dia estaremos diante do Senhor Jesus Cristo, ou transformados pela forma visível, ou então despertados na manhã da ressurreição. Seja qual for a situação, está garantido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e mostrou, através da ressurreição de Moisés, que é possível um pecador ser justificado, ressuscitado, transformado e levado para o céu. Que Deus seja louvado, tenha um feliz sábado e que você seja abençoado também. E esperança no coração, acima de tudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana, falando sobre a ressurreição de Moisés. Foi muito bom aprendermos tudo isso e, sobretudo, colocarmos uma visão perfeita do teu poder, poder de justificação e de ressurreição. Obrigado porque o Senhor Jesus está preparando mansões celestiais para todos os seus filhos que creem no poder da ressurreição. Nós te adoramos por tudo isso e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Foi bom estudar essa semana e esse trimestre. E agora vamos começar o novo trimestre em breve, agora já no sábado à tarde, falando sobre o livro de Hebreus. Maravilhosa lição. Primeiro trimestre de 2022. Fica com Deus. Um beijo para você.